Saudações, meus irmãos em Cristo, muita paz. No dia 13 de junho de 1956, o recém-chegado arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Avelar Brandão Vilela, cria a ASA, Ação Social Arquidiocesana. E a partir desse momento, toda a arquidiocese sentiria fortemente suas ações humanizadoras e evangelizadoras. E isso fez com que inúmeras comunidades crescessem e se fortificassem. Foi o que aconteceu aqui nesse lugar de tantas missões. Estamos hoje na Igreja Matriz da Paróquia Cristo Rei. E no vídeo de hoje iremos contar um pouco dessa história, de como tudo aconteceu. Meu nome é Raimundo Menezes e esse é mais um vídeo do canal Católica de Teresina. Então vamos conhecer mais um pouco da história da nossa igreja. A Paróquia de Cristo Rei, fundada no dia 3 de setembro de 1969 por Dom Avelar Brandão Vilela, pertence hoje à Forania Sul 1 da Arquidiocese de Teresina, sendo constituída por 4 comunidades. O processo da criação da Paróquia de Cristo Rei se confunde com a própria criação do bairro. Mas para entendermos melhor, temos que voltar um pouco no tempo e relatar alguns fatos econômicos e sociais da Teresina, lá por volta da segunda metade do século XX. Naquela época, Teresina iniciava um intenso crescimento horizontal que se irradiava do centro da cidade, que até então concentrava quase toda a população de Teresina. Esse processo de migração foi motivado por inúmeros fatores e guardava certas particularidades, dependendo do local onde as famílias iam se estabelecendo. Mas basicamente quase todos registravam um fato em comum: era caro morar no centro. Mas também associado a esse fato, tinha também um forte aspecto social. Um grande reordenamento do centro fez-se então presente, onde, motivado por interesses econômicos da indústria e do comércio, várias ruas foram abertas, casas foram demolidas. Mas esse fato não é um recorte histórico pacífico, pontual e estático. Na verdade, era o ingrediente de algo bem maior. A cidade de Teresina, naquela época, passava por tensões diferentes à expansão espacial que ocorria nos limites da cidade. Eram os incêndios às casas de palha que provocavam desalojamento dos moradores, afastando-os do centro da cidade. Pois bem, no meio desse epicentro histórico, muitos novos bairros surgiram, como por exemplo a Vila Operária, o Cajueiro, Vermelha, Aterro, Estrada da Catarina, muitos outros. Junto com essas pessoas que foram forçadas a sair do centro, convergiam para esses novos bairros famílias vindas de outras cidades, de outros estados, em busca de uma vida melhor. O problema é que também convergiam para esses mesmos locais os problemas sociais mais gritantes: falta de moradia, de saneamento, geração de renda, de assistência à saúde, fome e exclusão total. Um dos locais para onde convergiam muitas famílias era
um lugar chamado genericamente de Estrada da Catarina, que se localizava perto do rio Puti, na região sudeste extremo do centro da cidade. Nesse local iria ser estabelecido o bairro Cristo Rei. No início, o bairro era uma região muito isolada, com poucas e estreitas ruas, entremeadas com sítios ou quintas, como gostavam de chamar, onde a população mais pobre não tinha acesso. Aos poucos, o número de moradores do local foi aumentando, e sítios foram dando lugar a ruas. Muitos loteamentos foram surgindo, alguns comprados diretamente dos proprietários, mas muitos outros foram invadidos mesmo e negociados junto à prefeitura. Ruas foram abertas, a população crescia e junto com ela vários problemas econômicos, sociais e urbanísticos se mostravam fortes. Mas para enfrentar essas dificuldades, do Senhor veio a providência. Dom Avelar Brandão Vilela. Uma das primeiras medidas de Dom Avelar ao assumir a arquidiocese foi criar a ASA, Ação Social Arquidiocesana. E através dela foram desenvolvidas inúmeras ações que tinham como meta o próprio lema de Dom Avelar: humanizar e evangelizar. Com a ASA, inúmeras comunidades foram se desenvolvendo de maneira forte, implantando ações de assistências básicas, humanizando e evangelizando. A ASA se instalou no então local Estrada da Catarina em 1959 e, mesmo sem contar com muita estrutura, mudou de maneira marcante a vida social de muitos moradores da comunidade. Meus irmãos, é um fato. As ações da Igreja Católica nas origens e a estruturação social de inúmeras comunidades em Teresina foi fundamental. Está na própria inequívoca e inegável história e deve ser sempre lembrada. Após algumas articulações com as lideranças da comunidade e do Avelar, o lugar passou a ser chamado Cristo Rei. Importante lembrar que foi justamente na festa de Cristo Rei que Dom Avelar foi ordenado padre. Na festa de Cristo Rei, temos o fim do ano litúrgico e o preâmbulo de um novo. Por que não pensarmos que aí, neste ponto, a comunidade tem o início de uma nova vida, de uma nova perspectiva? Pois bem, a ASA criou e instalou o Centro Social Cristo Rei, que passou a funcionar visando a melhoria dos moradores locais. Inúmeras foram as ações do Centro Social e as consequências para a organização e o desenvolvimento da comunidade, que não temos como descrever aqui em tão pouco tempo, mas tudo pode e deve ser pesquisado e conhecido. É importante saber como tudo se deu, pois só assim podemos nos enquadrar neste fluxo contínuo da história e também fazer parte da caminhada e da missão. Nesse tempo todo, muitas sementes de fé foram plantadas, muitos frutos foram colhidos, vocações despertadas. E isso se deu pelo simples fato que nada foi por acaso, ouvindo do fortuito, com início incerto. Teve sim uma ação inicial clara e concreta. Dom Avelar Brandão Vilela, minha asa. E tudo que veio depois faz parte do projeto, um referencial, um lema: humanizar e evangelizar. A comunidade se reuniu em vários momentos para articular o crescimento e o desenvolvimento do lugar, na verdadeira explicitação da palavra comunidade. É nessa perspectiva e orientação que no dia 3 de setembro de 1969, Dom Avelar Brandão Vilela cria a Paróquia de Cristo Rei, sendo seu primeiro padre Pedro Maione. E aí tem início um magnífico e grande trabalho de evangelização que chega até os dias de hoje. Consolator
povo de Deus, passando aqui para registrar esse 3 de setembro de 2021. A Paróquia de Cristo Rei faz mais um aniversário, 52 anos de caminhada, de história. E não poderíamos deixar de registrar e reconhecer esse momento da sua caminhada. Recentemente foi lançado um livro de história da nossa paróquia, do Inácio Marinheiro, nosso historiador. Então, procure conhecer e adquirir esse livro para que você possa conhecer toda a dimensão da caminhada do povo de Deus aqui em Cristo Rei. Mas sendo assim, esse conforto espiritual, ele começou no final dos anos 60, depois se prolongando até os anos 70, quando chegou aqui nesta paróquia o padre Pedro Maione. Então, nos anos de 1969, começou a paróquia de Cristo Rei. Mas 10 anos antes, tudo isso foi fruto de um trabalho social do Centro Social Cristo Rei, fundado por Dom Avelar, que o seu cume, o seu ponto alto, foi em 69, com a instalação da paróquia de Cristo Rei, com o primeiro pároco, Pedro Maione. Então nós só temos a louvar e agradecer a Deus por esse conforto espiritual ter chegado desde esse registro histórico até hoje. Então tudo isso para a honra e glória de Deus. Aqui, concluindo esse momento, esse registro, eu quero reforçar o convite a todos os paroquianos e não paroquianos, mas que se sintam convidados, em primeiro lugar, a participar mais, seja presencialmente ou virtualmente à distância. Você pode participar mais, depois rezar mais, rezando na sua casa e vindo até a nossa igreja e a nossa comunidade. Então você também pode assumir esse compromisso desse projeto de Deus, partilhando mais os seus dons e os seus carismas através das pastorais e dos movimentos e de todos os serviços de igreja que aqui existem. Sobretudo a partilha do dízimo, as pastorais sociais que nós temos, porque é através do dízimo que nós fazemos toda a cobertura dessas dimensões, desses serviços prestados a este povo de Deus, sobretudo os marginalizados, os excluídos. Então você é o nosso convidado, você é o nosso irmão na fé, convidado a dar continuidade a esse projeto que é de Deus e que está aqui nesta paróquia de Cristo Rei. Parabéns a todos nós por mais um aniversário e que Deus te abençoe e te acompanhe hoje, amanhã e sempre. Então é isso, meus irmãos. Nesse breve instante, nós falamos como flash de janela do tempo do início da história da paróquia de Cristo Rei. Mas muitos detalhes, muitas informações, as contribuições de inúmeros padres, leigos, religiosos que se doaram ao longo desse tempo todo, foram reunidos numa magnífica obra que deve ser conhecida e lida por todos. Isso é importante, pois a história da paróquia deve se manter sempre conhecida e propagada de todas as formas diferentes, se misturando com o fluxo do tempo que passa, sempre travados com novos desafios, pois assim o fio contínuo da caminhada não será quebrado e o ânimo e a perseverança da missão de evangelização, projeto do Senhor, sempre deverá fortificar. Muita paz.